Todas as vezes que você determinar um progresso na sua vida em Deus, vai ter uma oposição que vai se levantar para tentar te esmorecer, para que você não avance. Todas as vezes que você fincar uma estaca de determinação, eu vou avançar em Deus. Já prestou atenção? Quando você acorda e você diz assim: poxa, tem uma semana que eu não leio a Bíblia. A partir de hoje, X horas, eu vou ler a Bíblia e orar. Naquele dia que você disse isso, você estava dizendo para você mesmo: eu vou criar uma nova reconstrução dentro de mim, eu vou criar uma nova edificação dentro de mim. Mas naquele exato momento, Sanbalat e Tobias se levantou para tentar, de alguma forma, criar uma estratégia para te roubar desse crescimento. Aí sabe o que acontece? Na hora que você determinou que vai ler a Bíblia e orar, um filho aparece e te tira daquele momento. Aí você fica entre ler a Bíblia e ajudar seu filho. Aí você olha e diz: daqui a pouco eu leio a Bíblia, eu vou ajudar meu filho. Não que ajudar o filho é errado. O que eu quero dizer é que sempre que você tiver determinado a criar uma edificação interna, uma reconstrução interior, Sanbalat e Tobias vai se levantar para tentar te impedir de avançar. Então eu quero descobrir com você nesse texto de Neemias, como que a gente vence essas investidas do diabo. A gente paga bem essa moça para ela fazer uma coisa bonitinha. Neemias capítulo 4, irmãos. Diz assim: tendo Sanbalat ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes dar isso? Sacrificarão? Darão cabo dessa obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já começavam a fechar as brechas, eles ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as nossas forças. Aliás, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Só até aqui.
Vocês estão prontos? Eu sou muito fã desse texto. Desculpa a expressão fã, mas esse texto ele mexe muito comigo, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai caminhando e não se conecta mais com os lugares em nós mesmos que precisam ser reconstruídos ou que precisam ser reparados. E a gente vai tentar avançar com a sensação de falsas linhas de chegada, quando dentro de nós a obra que o Espírito começou, ela precisa ser concluída e a gente já embargou aquela obra. Então, quando eu leio Neemias, todas as vezes que eu leio o livro de Neemias, isso me faz compreender um tipo de reconstrução que a gente precisa viver, não mais na perspectiva aqui de fora, como foi para Neemias, mas Neemias é um livro que tipifica um tipo de restauração que a gente precisa viver aqui dentro. Porque as bases do Antigo Testamento, elas são as sombras das realidades dos bens vindouros. Tudo aquilo que a gente viu ou vê no Antigo Testamento, a gente precisa olhar nessa perspectiva. O que aqui tem a ver comigo aqui dentro? O que aconteceu aqui fora no Antigo Testamento que agora tipifica o que eu preciso fazer aqui dentro? O que isso tem a ver comigo? É igual Canaã. Canaã, gente, não é mais um território que a gente vai conquistar aqui fora. Canaã está aqui dentro de nós. São conquistas que a gente vai precisar viver aqui dentro de nós. A gente está tão focado em um padrão humano e terreno, que quando a gente fala de Canaã, as pessoas pensam logo em conquistas aqui fora. Só que Canaã são realidades de conquistas que a gente vai precisar vencer aqui dentro. Tem muita gente conquistando muita coisa aqui fora, mas vive como derrotada aqui dentro. Então não faz sentido a realidade do Evangelho ter chegado até mim, para que eu possa viver conquistas grandiosas aqui fora, quando aqui dentro eu sou um perdedor. As vitórias e conquistas que a Bíblia fala que a gente vai ter em Cristo, não é sobre coisas na perspectiva externa, são realidades internas que precisam ser vencidas. É por isso que, quando você estiver naquela condição de dizer assim, eu estou enfrentando alguns gigantes, dê glória a Deus, se alegre, porque se você está enfrentando gigante é porque você está em Canaã, porque no Egito não tem gigante, também no deserto não tem gigante, mas em Canaã tem gigante. Então se você está enfrentando algum gigante, essa é uma boa notícia para você. Então olha para o teu irmão e diga assim, se alegra com os gigantes da tua vida. Então, não fuja dos gigantes, porque senão você pode sair de Canaã. Se você quer viver em Canaã, você vai ter que aprender a vencer gigantes. É por isso que quando eu leio Neemias, eu passo a, principalmente esse capítulo 4, eu passo a perceber que cada nome ali tem uma representatividade. Sambalate, Tobias, Neemias, cada um destes tem um sentido. Só que uma coisa você vai precisar entender, que tudo que eu vou falar sobre Neemias não são sobre realidades externas, são sobre realidades internas. É por isso que Sambalate, Tobias e Neemias, todos eles estão dentro de nós. Essas vozes, elas não estão fora, elas estão dentro de nós. Só que a gente vai ter que aprender a vencer essas vozes. A gente vai ter que aprender a trabalhar as reconstruções que a gente precisa de nós mesmos, vencendo essas vozes. Porque todas as vezes, preste atenção nisso, eu não sei você, mas todas as vezes
que eu acordo, que eu percebo que tem algo em mim que precisa ser restaurado, que precisa ser reconfigurado, ou que precisa de um avanço, e eu determino naquele momento que eu vou viver aquela restauração, que eu vou viver aquele avanço, todas as vezes que eu coloco o pé e determino que eu vou vencer aquilo, não tenha dúvidas, Sanbalat e Tobias vai saltar para falar no seu ouvido, dizendo algumas coisas que eu vou citar aqui agora. Todas as vezes que você determinar um progresso na sua vida em Deus, vai ter uma oposição que vai se levantar para tentar te esmorecer, para que você não avance. Todas as vezes que você fincar uma estaca de determinação, eu vou avançar em Deus. Já prestou atenção? Quando você acorda e você diz assim: poxa, tem uma semana que eu não leio a Bíblia. A partir de hoje, X horas, eu vou ler a Bíblia e orar. Naquele dia que você disse isso, você estava dizendo para você mesmo: eu vou criar uma nova reconstrução dentro de mim, eu vou criar uma nova edificação dentro de mim. Mas naquele exato momento, Sanbalat e Tobias se levantou para tentar, de alguma forma, criar uma estratégia para te roubar desse crescimento. Aí sabe o que acontece? Na hora que você determinou que vai ler a Bíblia e orar, um filho aparece e te tira daquele momento. Aí você fica entre ler a Bíblia e ajudar seu filho. Aí você olha e diz: daqui a pouco eu leio a Bíblia, eu vou ajudar meu filho. Não que ajudar o filho é errado. O que eu quero dizer é que sempre que você tiver determinado a criar uma edificação interna, uma reconstrução interior, Sanbalat e Tobias vai se levantar para tentar te impedir de avançar. Então eu quero descobrir com você nesse texto de Neemias, como que a gente vence essas investidas do diabo. Porque a maior investida do diabo é fazer você e eu acreditarmos menos do que Deus disse sobre nós. A tentativa do diabo é fazer você e eu acreditarmos aquém do que Deus ordenou ao nosso respeito. O diabo, ele não sabe sobre os projetos de Deus ao nosso respeito, mas ele sabe de uma coisa: que Deus, ele não pensa mal ao nosso respeito. Então, tudo que o diabo puder fazer para jogar as suas mentiras, os seus enganos, para a gente desacreditar do que Deus disse ao nosso respeito, ele vai fazer. É por isso que, se você observar Efésios é uma carta assim extremamente importante para toda a igreja compreendê-la. Ele começa dizendo no capítulo 1 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Mas sabe como é que Efésios termina? Termina dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Escute, porque ele começa dizendo que aqui nessa faixa de Gaza a gente é abençoado, mas ele termina dizendo que aqui também nessa faixa de Gaza que a gente sofre oposições. Então agora eu preciso compreender uma coisa: o que já foi pronto na conquista da cruz, no Espírito, já está liberado ao nosso respeito. Só que elas estão nas realidades espirituais, eu preciso trazer para a terra. Só que na nossa tentativa de trazer essas realidades espirituais que já estão prontas no Espírito para a terra, tem uma oposição. Principados e potestades e forças do mal que estão guerreando para que você não acesse essas realidades. Vocês estão me entendendo? Então são realidades que nós vamos precisar conhecê-las, para a gente não se tornar alguém que é um franciscano evangélico. É um evangélico franciscano. Eu nasci assim, é assim, o reino de Deus é dos pobres, é dos... E aí a gente vai aceitando viver essa realidade, como se de Deus fosse dita essas coisas, quando não. Então preste atenção. Versículo 2. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem
Esses o quê? Escute, é assim, ó. Quando você decide, eu vou sair desse pecado, eu vou consertar esse dano que eu causei por conta das minhas escolhas erradas. Quando você decide fincar o pé e dizer, eu não vou ver mais essas bobeiras na minha vida. Quando você diz, já chega, já deu, não quero mais, não vou mais adulterar, não vou mais trair minha esposa, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer. Quando você determina reconstruir esses muros de retidão, de verdade, de sinceridade, sabe qual vai ser a voz que vai clamar dentro de nós, que vai gritar dentro de nós? É a voz do versículo 2. Então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse, o que esses fracos judeus estão fazendo? Porventura será permitido isso? Sacrificarão, darão cabo da obra no só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ele está dizendo assim, ele chegou nesse ponto, ele chegou nesse limite. Porventura há força em você para sair disso? Porventura você vai ter mesmo essas coragens todas de olhar para esses monturos, de olhar para esses montões de destroços de muro caído? Você com as suas escolhas destruiu o muro, você com as suas escolhas, com a sua rebeldia, com a sua desobediência, você fez tudo isso, você caiu no pecado, você caiu num buraco de pecado, você caiu no adultério, você caiu, seja em qual pecado que for. Eu estou citando o adultério só para você ter uma consciência do que eu estou querendo dizer. Será que você vai conseguir sair desse buraco mesmo? Essas são as vozes de Sambalate no nosso entendimento, que dizem para nós, no dia e na hora em que a gente está decidido a se levantar, no dia e na hora que a gente está decidido a reconstruir o que a gente derrubou com as nossas próprias escolhas, vai ter uma voz aqui dentro dizendo, você não é capaz, você não vai conseguir, você é fraco. E você sabia que tem muita gente que acaba acreditando nisso e aceita essa voz? Eu sou fraco. Eu não consigo. É mais forte do que... Todas as vezes que você determinar a restaurar algo, vai ter uma voz dizendo que você é fraco. Todas as vezes que você determinar, eu vou me levantar dessa queda, vai ter uma voz dizendo para você, você não vai conseguir. Versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo a raposa, vai derrubar seu muro de pedra. Preste atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, tudo bem que você está determinado, tudo bem que você está decidido, tudo bem que você vai dar os primeiros passos para essa restauração, pode até começar. Talvez você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, para assumir um compromisso com Ele, para viver na presença dEle, e talvez no seu coração já tenha esse desejo, e você está aqui determinado, não, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que me comprometer com Deus, eu vou ter que fazer isso. Talvez você está aqui com esse pensamento, mas aí dentro tem outra voz dizendo assim, vai, eu te dou 6 meses. Quem aqui deram para você 6 meses? Me deram 3. Só você, Jean? Quando você entregou sua vida para Jesus, Sambalate falou no seu ouvido ou não, dizendo, quem, fulano? Deixa, é só um momento de empolgação. Alô? Já aconteceu com vocês? E agora essas vozes, elas insistem. Por quê? A ideia do inimigo é paralisar o nosso processo de transformação. E por que ele trabalha tanto para paralisar o nosso processo de transformação? Porque assim, ó, não tem nada mais terrível do que nós paralisarmos o nosso processo de transformação. E vou te explicar por quê.
É terrível a gente paralisar o nosso processo de transformação, acreditar mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus a nosso respeito. E a verdade de Deus a nosso respeito é que nós estamos em um processo de transformação. E por que é terrível a gente parar o nosso processo de transformação? É correr o risco de a gente aprender a viver na igreja sem ser transformado. Não tem mais nada terrível dentro de uma igreja aonde tem pessoas que paralisaram o seu processo de transformação e elas agora já aprenderam a ser crente sem ser transformada. Aprendeu a falar a linguagem de crente, aprendeu os jargões de crente, aprendeu as liturgias de crente, aprendeu tudo de crente, menos ser transformadas. E aí, sabe qual que é o problema? É que quando essas pessoas elas aprendem a viver sem ser transformadas, deixa eu te falar uma coisa, a perspectiva de transformação, vou te falar, é quase que mínima. Porque ela já se convenceu que viver como crente não transformada já é normal. Ela aprendeu, ela foi adestrada a esse universo religioso, a ser crente. Quem é você? Eu sou evangélica. Grande porcaria. E tem gente gritando no meu ouvido: pastor, você viu? O número de evangélicos ultrapassou o número de católicos. Ah, é? E qual a relevância disso? Porque se a gente, no dado do IBGE, a gente ultrapassa o número de católicos, a pergunta que eu faço é: diminuiu a corrupção? Diminuiu a bandidagem? Não, eu não acredito em um número que não justifica os resultados. Porque não é sobre número, gente. Porque Jesus só precisou de 12 para revolucionar o mundo. Hoje a gente é mais do que todos os outros, mas a gente não consegue fazer cócegas no inferno. É por isso que a nossa batalha não é encher cadeiras. A nossa batalha é quem está disposto a se jogar diante de Deus para ser transformado. Porque nós estamos brigando com o inferno nesses dias. É guerra na alma, é guerra na mente, é guerra em tudo que é âmbito. Para quê? Para tentar mostrar que o evangelho é uma proposta do céu para a gente viver uma constante transformação. Quanto mais transformado, mais revolução você causa. Quanto mais transformado, mais influência você se torna. Quanto mais transformado, mais você toca as camadas da sociedade com a glória de Deus. Porque o que adianta a gente ser mais no IBGE, em percentual, se nas camadas da sociedade a gente é misturado? O que adianta sermos mais em percentual, mas a classe empresarial continua sonegando impostos, continua sonegando notas fiscais? O que adianta? E quem são? Os crentes. Fui comprar um carro, fui preencher a ficha, profissão, pastor. Ah, não passa. Como assim? Não passa, nem padre nem pastor, não passa. Eu digo, que desgraça. Por que não passa? Rapaz, deixa quieto. Não, fala, o que não passa? É porque assim, os caras compram e não pagam. Aí ele disse assim: escolhe outra coisa. Eu disse: não vou escolher o que eu não sou. Sou pastor. Põe pastor, se reprovar eu vou embora. Ele falou: pô, mas assim, você já sabe, vai reprovar. Ele pôs, passou. Eu está vendo aí que passa? Ele disse: rapaz, em 1 milhão é um. Eu disse: não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É que talvez Deus está querendo mudar o seu conceito.
Só que o cara, talvez, ele não tem nem culpa. É um sistema mesmo, que não aprova. Não é sobre ele. Mas sabe qual que é a ideia? É que pastor, é isso aí, é ladrão. E que padre é pedófilo. Só que você sabe que isso não é verdade. Tem pastor que é ladrão? Tem, mas nem todos são. Tem padre que é... Tem, mas nem todos são. Mas a gente é jogado dentro de um pacote. Por quê? Porque o mau exemplo de um afeta a todos. Então qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é: tem alguém aqui disposto a permitir que Deus complete a obra aí dentro? Porque assim, se Deus levantar 2, 3 cabra macho aqui de verdade para ser instrumento de justiça na cidade, tenha certeza de uma coisa: esse cenário pode mudar. E sabe qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é essa: é a gente aprender a viver sem ser transformado dentro da igreja, e aí a gente buscar se esconder no serviço. Porque normalmente é assim. Tem muita gente que está escondendo as suas paralisações. Tem muita gente que está escondendo as suas estagnações de crescimento e de avanço no serviço. Porque elas deduzem que porque servem, ela está crescendo. E nem todo mundo que está servindo está crescendo. Talvez ali é só uma maneira que ela achou de esconder que ela já parou. É por isso que tem muita gente que antes de se conectar ao serviço, vai ter que se conectar de novo ao seu processo de crescimento. É por isso que a gente precisa entender santificação. Porque tem muita gente equivocada, achando que santificação é deixar de fazer algumas coisas erradas. Por exemplo, tem gente que está dentro da igreja assim: eu já não bebo, já não fumo, já não uso droga, já não fumo maconha, eu já não me prostituo, eu já deixei essas coisas. Seu dever. Meu dever. Tem gente se gloriando porque deixou essas coisas. Não, meu dever, seu dever. Ninguém dá amém? Mais forte, diga amém, é isso aí. Quando você dá amém, eu estou entendendo o que você está dizendo, concordo. Mas quando você silencia, dá a ideia assim: não concordo. Mas tudo bem, concordando ou não, eu vou falar, tá bom? Então santificação, santidade, não é deixar de fazer coisas erradas. Santidade é o quanto você é livre dessas coisas. Porque tem muita gente que até deixou de fazer essas coisas, mas continua presa a elas. É igual quem faz bariátrica. Faz bariátrica no estômago, mas a mente continua presa. Alô? Não adianta fazer bariátrica aqui. É por isso que eu não fiz. Pagaram pra mim, irmão, me botaram na fila da bariátrica. Eu disse: vou não, porque eu sei, 2 meses depois eu já tô com a mente de gordo de novo, assim, querendo comer mais. Porque assim, a bariátrica tem que começar aqui, aí depois você faz aqui. Tem gente que quando faz aqui, nem precisa fazer aqui. Isso é santidade. Não é deixar de fazer algumas coisas. Não é porque não bebe, não fuma. Aí você entrou dentro da igreja, não bebe, não fuma, mas a mente continua presa a essas coisas. E quem pensa assim, sabe como é que pensa também? Pensa que atrai Deus pela sua santidade. A nossa santidade não atrai Deus. Sabe o que é que atrai Deus? A nossa rendição e a nossa entrega e a nossa disposição para Ele nos transformar. Isso atrai Deus. É por isso que não adianta, gente. Como eu queria que tivesse muita gente
que congrega aqui com a gente, tudo num culto só hoje. Mas talvez eu fale à noite isso aqui também. Pega no teu espírito. Não adianta, irmãos. Não se esconde atrás de serviço quem já parou o seu processo de crescimento. E tem muita gente escondendo atrás do dom também o seu processo de crescimento. Dom não revela crescimento. Dom não revela santidade. Tem gente que tem todas as línguas estranhas na boca, mas fora desse ambiente a boca é porca. Tem gente que fala não só todas as línguas, profetiza, revela mais que a Kodak. Mas nas relações não se dá bem com ninguém. Que dom é esse? Onde chega é boca de confusão. Onde chega é problema. Não. Dom não revela santidade e muito menos espiritualidade. Sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 5? Ele diz assim no capítulo 1: eu louvo a Deus porque vocês têm todos os dons. Capítulo 3: eu não posso falar para vocês como espirituais porque vocês são carnais. Capítulo 5: tem tipos de imoralidade aqui dentro da igreja que não se vê lá fora. E quem está lá fora olha para dentro e diz assim: eu ser crente igual a fulano? Nunca. Só que ele começa dizendo que aquela igreja tem todos os dons. E como é que ele termina? Dizendo que dom não revela espiritualidade. Então sabe o que eu vejo? Que tem muita gente que já parou seu processo de crescimento e transformação atrás de um dom que Deus deu para ela. Catuca teu irmão e diga assim: não se esconda atrás do dom, irmão. Alô? Pastor, é possível algo que está em ruínas ser reconstruído? Claro. É por isso que eu amo o Evangelho. Porque um dia eu estava nesse monturo, jogado, destruído. Eu era um monturo, irmão. Eu era escória da sociedade. Mas um dia eu ouvi o Evangelho dizendo para mim assim: Deus tira do monturo e faz assentar no meio de príncipes. Só que assim, ouvir isso é bonito aos ouvidos. O processo disso é que não é muito bom. Porque assim, pastor, me dá um exemplo. Me dá um exemplo de que é possível a gente estar totalmente caído, destruído, isso ser restaurado. Eu te dou agora 1 Coríntios 15, 45. Agora eu quero que você ponha aqui, por favor. Olha aqui o maior exemplo. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. E o último Adão, o quê? Próximo versículo. Mas o primeiro, vamos? Depois veio quem? Siga. O primeiro homem foi feito de onde? E o segundo de onde? Próximo. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, observe o que ele está dizendo. Você nasceu da carne, você nasceu do homem, você nasceu da terra. Amém? Então por que, André, você nasceu de uma relação íntima de sua mãe com seu pai? Foi depositada uma semente ali dentro, e aquela semente saiu André. Então você nasceu de onde? Do céu ou da terra? Então você, André, é a imagem da terra. Ok? Mas no dia que você disse assim: eu reconheço Jesus como meu suficiente Salvador, sabe o que ele fez? Ele colocou outra semente dentro de você. Aí ele está dizendo ali assim, ó: da mesma maneira que você nasceu do homem e trouxe a imagem da terra,
Agora você que nasceu de Deus, está na hora de você trazer a imagem do céu. Olha para o teu irmão e diga assim: está na hora de você trazer a imagem celestial para a terra. A gente apresenta muita terra para as pessoas. E sabe o que alguns estão fazendo? Apresentando o dom como se fosse a imagem do céu. Não é o dom que vai revelar que eu estou sendo transformado. O que vai revelar é o meu dia a dia. Como eu trato as pessoas, como eu trato meu patrão, ou como patrão, como que eu trato meus funcionários, como que eu trato como pastor minhas ovelhas, como que eu trato as pessoas. É aqui que manifesta-se qual a imagem que você está trazendo, a da terra ou a do céu. Só que isso não é você que diz, é o outro. É igual a transformação da água pro vinho, no milagre que Jesus operou ali no casamento. Quando Jesus transforma a água em vinho, sabe quem foi que experimentou? Não foi Jesus. Por quê? Porque toda transformação que a gente vive, não é a gente que diz de nós mesmos a nossa transformação. Tem gente que bate no peito: não, eu fui transformado. Deixa eu conversar com a tua esposa. Tem gente que arrota santidade e transformação. Deixa eu falar com teus filhos. Porque quer conhecer o casal, fala com o filho. Quer conhecer o esposo, fala com a esposa. Vocês estão desanimados, irmãos? Então, como é que a gente traz a imagem do celestial? Não é com o dom, é nas relações. Gente, eu posso avançar? Agora, sabe qual que é o problema? É que Sambalate e Tobias estão aqui, ó. Você não vai conseguir. Aí sabe o que a gente faz? A gente acredita mais naquilo que está estragado do que naquilo que em Cristo já foi restaurado. Deixa eu te falar, o novo homem que você precisa ser já está pronto. Não, vou repetir. O novo homem que a terra precisa para revelar os céus em você, a nova mulher que a terra precisa para revelar os céus em você, mulher, já está pronto, já existe, já é uma verdade, já é uma realidade. Sabe quando em Gênesis diz assim, ó, e Deus, Gênesis 1, criou o homem e mulher, sua imagem, sua semelhança. Aí depois Gênesis 2 ele diz, e formou Deus. Ora, são coisas diferentes? Não. Ele está falando uma linha de pensamento só, mas em realidades diferentes. Quando diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, é o homem que ele cria a partir dele no espírito, porque Deus é. Então se Deus é espírito, o que ele cria dele é o quê? Mas quando diz no capítulo 2 que Deus formou o homem do pó da terra, o que é que ele está fazendo? Uma mistura entre o que é divino e entre o que é terreno. Então ele pega o que é divino e põe dentro do que é terreno. Só que agora o terreno vai precisar se adaptar ao que é divino. É por isso que é assim, ó, tudo que eu preciso de transformação para a minha vida. Sabe aquele perdão que às vezes você diz assim, eu não consigo perdoar? Quem aqui já se encontrou assim? Rapaz, eu não consigo perdoar. É verdade. Do Adão caído, Anderson, a gente não consegue perdoar. Rapaz, do Adão caído, o mínimo que eu consigo é ter desejo de matar. Porque o Adão caído é o que foi estragado. E o que foi estragado só pensa as coisas de estragado.
Só que ele disse que no Espírito ele já deixou pronto. Então o perdão que no estragado eu não tenho para o outro, no Espírito eu tenho esse perdão pronto. E por que eu não consigo perdoar? Porque eu acredito mais no estragado do que naquilo que foi restaurado. É por isso que quando eu chego em casa, eu não quero Jéssica falando de línguas na minha frente. Eu quero dar beijo de línguas, irmão. Eu estou viajando, que chego cansado, com saudade. Ela vai falar, tcharabacara. Não, para. É beijo de língua, não é falar em língua. Porque o que está pronto no Espírito precisa ser manifestado na carne. Tem até uma canção, né? Crido no mundo, recebido na glória. Enfim, esquece. Não vou cantar não. Eu não vou cantar, senão vocês vão ficar mais um. Escute. A voz de Sanbalat Tobias está assim: descreia de você mesmo. Mas a voz do céu está dizendo assim: já está pronto o novo homem que você precisa ser. Olha para o teu irmão e diga assim: eu já vejo em você um novo homem, uma nova mulher. Segunda Coríntios, Paulo fala disso. Eu acho que capítulo 4, versículo 17, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Põe aqui. Não tem nada a ver. Quando ele diz assim, é que nós já somos nova criatura. Nós nascemos de novo. 5,17. Tá vendo? Por causa de um capítulo a gente comete um grande erro. 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram. Só que essas coisas velhas, do que ele está falando? Ele está falando do velho Adão, da natureza do velho Adão, do estragado Adão. Ele está dizendo agora, Cristo é o novo Adão. É o que restaurou tudo que aquele Adão cabeçudo lá estragou. Ele pegou tudo. É por isso que não é só sobre ser salvo. É sobre uma vida no reino de Deus. Por que eu preciso dessa nova criação? Não é só para ser salvo. É para eu trazer o céu para a terra. Deixa eu te explicar, eu já falei outro dia aqui. Babel é a tentativa do homem construir algo para topar Deus, para alcançar o divino. Mas Apocalipse não fala de uma edificação para tocar o céu. Apocalipse fala de uma nova terra que desce, não que sobe. É o céu descendo, não é a terra subindo. Consegue entender isso ou não, irmão? O propósito eterno de Deus é esse. Não é um monte de fanático que está aqui vislumbrando um lugar lá no céu. Não, o propósito de Deus é: meu filho, eu hoje te gerei, eu te chamei para que você seja a edificação do céu na terra. Como ser do céu na terra? Duas coisas. Não se esconda atrás do serviço. Não se esconda atrás do dom. Busque calar a voz de Sanbalat e Tobias, que diz que você não vai conseguir. E acredite no que já está pronto ao teu respeito. O homem, o marido, o pai amável, gente boa. Eu vou falar do meu pai aqui. Vou falar mal, depois eu falo bem. Meu pai, no mundo, todo mundo gostava dele, um cara gente boa. Ele se converteu. Quando ele se converteu, numa igreja lá, que eu não vou citar o nome, que é muito conhecida, os amigos dele me procuravam, sério. Dizia assim: cara, teu pai era sangue bom. Agora que ele foi para essa igreja, não fala nem com a gente. Ele se isolou no mundo e cara fechada, cara que era amigo, que era sereno, cara que era amigável. Agora tá um cara
Eu disse, não, cara, infelizmente. E eu ia conversar com ele, rapaz, agora que você é crente, que deveria ser sangue bom ao quadrado, gente boa, dobrado. Não sei o que, tal, estava tudo bem. Mas pensa num homem bom, num homem assim de um coração maravilhoso. Mas o evangelho que apresentaram para ele, a religião que colocaram dentro dele, é o tipo de lugar que você não pode se aproximar de quem não é daquele lugar. Deixa eu te dar um conselho. Todo lugar que te prende para você só ser igual àquele lugar, o princípio daquele lugar não é o céu, é a Babilônia. Sabe esse tipo de discurso? Não, teu aprisco é esse aqui, você tem que comer só desse capim que eu te dou. Você é livre. O meu trabalho é te dar uma boa comida, porque no dia em que você descobre a boa comida, você nunca mais quer a ruim comida. Você já foi em restaurante que a comida era boa? Também você já foi em restaurante que a comida era ruim? Você volta no restaurante que a comida é ruim? Então tem momentos que a gente tem que deixar a ovelha ir lá comer daquela comida. Deixa comer. E se for comida melhor, não tem problema também. Porque eu não sou seu dono, Dodô. Eu não sou seu dono. Eu não sou seu dono. Eu não sou seu dono. O primeiro homem que colocou algema em outro homem na Bíblia se chama Nimrod. Sabe o que é Nimrod? O rei da Babilônia. Primeiro rei da Babilônia. Então todo lugar que você se sente algemado, saia dali. Porque o princípio não é o céu, é a Babilônia. E você não foi chamado para ficar na Babilônia. Disse o Senhor, sai daí, povo meu. Qual que é o meu desafio diário? Meu desafio diário é olhar para o que está pronto, olhar para o inacabado e acreditar que o que está pronto vai terminar o que está inacabado. Consegue compreender isso? Fui claro? Esse é o meu desafio, não tirar os olhos do que eu preciso reconstruir e não tirar os olhos do que já está pronto. Olhando para o que precisa e olhando para o que já está pronto, nós vamos terminar essa obra. Versículo 5 de Neemias 4. Não lhes encubras a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois provocar a ira na presença dos que edificavam. Pega essa última parte. Olha o que ele está dizendo. Estão provocando a ira na presença dos que? É outra tradução aqui, mas serve também. Provocaram a ira diante dos... Deixa eu te falar uma coisa. E isso você vai ter que ter firme dentro do teu espírito. E nunca mais se esquecer disso. Só vão confrontar, guerrear quem está construindo alguma coisa. Se você não constrói nada, não tem guerra. Porque o nosso inimigo, ele só se levanta para confrontar quem está edificando alguma coisa. Por isso que você precisa estar muito atento nas suas relações. Porque às vezes você pode estar gastando energia em coisas ou com pessoas que não está edificando nada, e na hora da sua construção ou reconstrução você não vai ter mais força e energia, porque você já gastou onde não devia. Tem coisas que nós vamos precisar ser seletivos. Para amar não existe seletividade. Para amar tem que amar a todos. Mas para sentar na sua mesa, para edificar, tem que ser quem está construindo alguma coisa. Ninguém dá aleluia, nem amém?
Então pergunte assim: com quem que você está edificando? Com quem que você está se relacionando? Primeira coisa que você tem que perceber é: está construindo alguma coisa? Versículo 6. Põe aqui. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a quê? A minha tradução diz assim: eles concluíram porque estava todo mundo animado. Rapaz, é gostoso quando você está trabalhando com quem está animado, sim ou não? É bom demais quando você pega a gente assim que diz: pastor, não sei fazer direito não, mas assim, estou animado para ajudar. Cara, quando você acha alguém animado, a coisa parece que ela toma uma outra força e ela toma uma outra velocidade, sim ou não? Então eles conseguiram chegar até a metade. Quando eles estavam dizendo que eles não iam conseguir nada, porque a raposa ia vir e ia destruir, eles seguiram firme, porque estão focados no trabalho. Eles estão concentrados naquilo que eles foram responsabilizados a construir. Eles estão animados. E a melhor coisa na vida de uma pessoa é o ânimo. Sabe qual a pior coisa na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? É o desânimo. A pior coisa é você ter que fazer alguma coisa desanimado. A pior coisa é quando você tem que construir sem ânimo. Quando não tem mais o ânimo, é só força de obrigação. Não tem mais vida. É por isso que Jesus, ele disse assim, ó: vinde a mim. Está cansado? Vem a Ele. Aí em outro momento ele diz assim, ó: qual é aquele texto que ele fala? Ter de bom ânimo. Deu um branco na minha mente agora. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Qual que é? 16:33 de João. Põe aqui. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo vocês vão passar por aflições. Escute. Eu preguei domingo passado aqui. Paulo está dentro do navio que está naufragando. Todo mundo desesperado. Paulo olha e diz assim: cadê teu dom? Foi isso que ele disse? Cadê a tua espiritualidade? Foi isso que ele disse? Não. Ele diz assim: tenham ânimo. Por que o ânimo é tão importante? Por que Jesus, diante de um desafio de guerra, ele diz assim: tenha ânimo? Porque assim, você pode não ter o recurso para vencer aquela batalha, mas só se você tiver ânimo. Eu já vi gente habilitada, capacitada e desanimada e perder. Eu já vi gente que não tinha capacidade, que não tinha habilidade, mas tinha ânimo e venceu. Tem guerras que não é sobre capacidade, não é sobre a arma que você carrega. Tem guerras que é sobre ânimo. Alô? Eu vou te dar um conselho: invista ânimo na construção que você está fazendo de si mesmo. Tipo assim, ó: eu estou animado, o pau está quebrando, Deus está falando, eu tenho que consertar isso aqui mesmo. E dizer assim: eu vou lá. Calma, fica quieta, fica calada, porque o Espírito já está pronto, e o meu Espírito com o Espírito de Deus já está conectado. Agora é você, alma, que vai ter que ser transformada. Consegue entender? É você estar animado com a sua própria transformação. Tem gente que tá assim: cara, tem que ser crente assim, né? Já viu aquele meme? O cara tem um velhote que diz assim: coisa difícil é ser evangélico. Não pode beber, não pode fumar, não pode mentir, não pode enrolar os outros. Tem gente que está assim dentro da igreja, sabia? Deus está propondo a transformação interior dela. Ela está assim: né? Tem que deixar isso. Não, a gente tem que estar animado igual o Daniel na Babilônia.
Todo mundo comendo da mesa do rei, e ele comendo a saladinha dele ali, ó. Mas ele não estava acusando quem não comia salada. Tem crente que é assim, está querendo viver uma vida transformada, mas está olhando para quem não está sendo transformado e está dizendo: olha ali, estou aqui me esforçando, estou aqui lutando, estou aqui guerreando, fulano está ali, ó, que crente é aquele? Não, tenha prazer na sua própria transformação, tenha alegria na sua escolha de ser transformado, se alegre em ser transformado, tenha ânimo. Eu vou parar aqui. Eu quero que você chegue em casa e deguste essa porção. Vamos ficar de pé um pouquinho. Pastor, essa palavra falou muito comigo. Eu quero me jogar para ser transformado. Eu quero me submeter ao processo de transformação e de reconstrução. Você tem coragem de sair daí de onde você está agora e vir aqui na frente? Eu quero te desafiar. Vem até aqui, eu quero orar pela sua vida. Coragem, venha. Tem transformação que acontece com a escolha. Eu disse para você que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas Deus vai te dar graça para você vencer e viver toda a transformação que precisa. Quero chamar você também aqui que já tentou, já lutou, já se esforçou, mas as vozes no seu interior diziam para você: você não vai conseguir. Sai do teu lugar, vem aqui também, quero orar por você. Você que tinha desistido de viver essa transformação, venha também, sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero junto com você chorar aqui. Eu quero chorar com você pela minha e pela sua transformação. Todos nós estamos nesse processo. Eu não estou dizendo que é simples e que é fácil, mas tem uma graça de Deus que nos habilita a olhar para dentro de nós e ver o que está pronto no Espírito e dizer: eu vou chegar à estatura de varão perfeito para a glória de Deus. Peço os meus irmãos aqui da nossa equipe, vamos orar por essas pessoas. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Visita o teu filho, Senhor, nos seus escombros, nas áreas da sua vida de vulnerabilidade, aonde precisa de um toque de restauração. Vem sobre ele, Senhor, e ajuda ele a vencer. Tudo que eu quero ser. Jesus, vem sobre a tua filha agora. Visita, Senhor, o interior dela, todas as áreas da sua vida que agora precisam de uma reconstrução. Vem sobre o seu ser, sobre o seu coração, partes que foram marcadas e destruídas por pessoas que passaram pela sua vida, que destruíram você aí dentro. Tem uma restauração pronta para você. O Espírito já está pronto. Eu vejo a nova mulher nascendo. Eu vejo um novo coração sendo reformado. Receba a restauração dos céus agora. Olha para mim. Olha para mim. Chorar, calar. Olha para mim. Não desista de viver essa transformação que só o Espírito pode gerar em nós. Não desista, não abra mão. Nós vamos lutar até sair sangue das mãos, mas nós não vamos desistir da nossa própria transformação. Essa é uma transformação que já está pronta, já está proposta. Agora sou eu e você se agarrando com ela e dizendo: vai doer,
mas eu não vou desistir de ser transformado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?